Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. A noite estava particularmente fria e silenciosa em Voldpine, uma pequena cidade esquecida no interior. Durante o dia, a cidade parecia um lugar tranquilo, mas, depois de um surto inexplicável que começara alguns meses antes, os habitantes viviam num terror constante. Eles trancavam portas, pregavam janelas, evitavam fazer qualquer barulho. Depois do anoitecer, ninguém ousava sair. Tudo começou de forma súbita, relatos de pessoas atacadas por indivíduos que pareciam estar em estado de delírio. Os atacantes se moviam de maneira estranha, com olhos vazios e movimentos descoordenados, emitindo sons roucos e buscando apenas uma coisa: carne humana. O vírus se espalhava rapidamente, e ninguém sabia de onde viera. Em questão de dias, a cidade estava desolada, tomada pelo medo e pelo silêncio mortal. Emma, uma jovem que perderá os pais para o surto, vivia sozinha em sua casa, transformada em uma fortaleza improvisada. Ela havia tapado todas as janelas com tábuas, estocado comida e remédios, e evitava a qualquer custo fazer barulho. No entanto, naquela noite, ela ouviu algo diferente. Passos arrastados e gemidos baixos do lado de fora de sua porta. Assustada, Emma foi até a pequena abertura que deixará para espiar o exterior. Do lado de fora, viu uma cena aterradora: uma multidão de zumbis, em estados avançados de decomposição, com olhos esbranquiçados e bocas sujas de sangue, rodeava sua casa. Um frio gélido percorreu sua espinha, e ela percebeu que estava sendo observada por um zumbi que parecia perceber seu movimento. Eles podem me sentir, pensou, apavorada. Cada um dos mortos-vivos começou a caminhar em direção à sua porta, atraído por uma fome que não podia ser saciada. Sabendo que o tempo estava se esgotando, Emma correu para o segundo andar, onde mantinha uma saída de emergência improvisada. Enquanto ela subia, os zumbis começaram a bater na porta, fazendo-a vibrar. As batidas ficaram cada vez mais fortes, e Emma sabia que, em poucos minutos, eles invadiriam a casa. Com o coração disparado, abriu a janela e desceu rapidamente pela corda improvisada até o quintal. Ela sabia que o único lugar seguro seria a antiga delegacia, um prédio mais resistente, no centro da cidade. Ao chegar na rua, Emma se moveu cautelosamente, sabendo que qualquer som atraía os zumbis. A cidade estava mergulhada numa escuridão opressora, e o cheiro de putrefação no ar quase a fazia vomitar. Passou por carros abandonados, marcas de sangue pelo asfalto e janelas quebradas, lembranças de uma cidade que, em outro tempo, fora lar de famílias e risos. Agora, era um cemitério a céu aberto. Emma se escondeu atrás de uma caminhonete ao ouvir passos pesados e lentos. Espiou, e viu um grupo de zumbis atravessando a rua, com as bocas abertas, como se estivessem farejando o ar. O mais assustador era o que estava à frente, um zumbi diferente dos outros, mais ágil e ainda mais faminto, com olhos que pareciam pulsar. Ele liderava o grupo como um predador atento, e Emma percebeu que precisava ser ainda mais cuidadosa. Após alguns minutos, a rua ficou deserta, e ela continuou sua caminhada até a delegacia, tentando suprimir qualquer som. Finalmente, ao se aproximar do prédio, ouviu um barulho à sua esquerda. Um dos zumbis a vira. Sem hesitar, ela correu até a porta da delegacia, batendo freneticamente. Alguém! Por favor, Abram! Gritou em desespero. Para sua sorte, a porta se abriu, e mãos a puxaram para dentro. Era Noah, um sobrevivente que havia montado um refúgio no local. Ao fechar a porta,
ele a encarou com uma expressão sombria. Nós não deveríamos ter feito barulho. Eles virão para cá agora. Emma assentiu, arrependida, mas agradecida por estar viva. Mas o alívio foi breve. Minutos depois, ouviram uma multidão de passos se aproximando e os gemidos característicos dos zumbis. Eles não eram apenas lentos e desorientados, pareciam movidos por uma fome insaciável, como se soubessem que havia comida viva lá dentro. Vamos para o porão, sussurrou Noah, e os dois desceram, fechando a pesada porta de ferro atrás de si. Lá embaixo, o cheiro de umidade e mofo se misturava ao terror que ambos sentiam. Noah, experiente em sobrevivência, tinha provisões e um rádio de ondas curtas, por onde captava notícias de outras cidades. Enquanto esperavam em silêncio, ouviram o som de madeira se partindo. Os zumbis estavam invadindo o prédio, e cada batida contra as paredes ecoava como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Emma começou a imaginar que talvez fosse o fim. Não havia para onde fugir, e as provisões acabariam em breve. Noah olhou para ela e, com uma expressão resoluta, entregou-lhe uma faca. Se for a nossa hora, que lutemos até o último momento. O barulho acima deles ficou ensurdecedor. A porta do porão começou a vibrar, e os gemidos e gritos dos zumbis eram inconfundíveis. Emma segurou a faca com força, o coração disparado. Ela sabia que a qualquer momento eles iriam arrombar a porta. Ela e Noah estavam prontos para lutar, mas, no fundo, sabiam que talvez nunca mais veriam a luz do dia. E, então, a porta finalmente cedeu. Os zumbis famintos avançaram com olhos vazios e bocas famintas, e a última coisa que Emma e Noah ouviram foi o som de passos arrastados, aproximando-se num crescendo de puro horror. Em um pequeno vilarejo isolado, cercado por florestas densas, existia um cemitério antigo que os moradores evitavam a qualquer custo. Diziam que era amaldiçoado, um lugar onde as almas dos mortos não descansavam em paz. No centro do cemitério, havia um túmulo que se destacava, uma lápide rachada com o nome Ashley Crowley, mas todos o conheciam apenas como Ash, o zumbi comedor de cérebros. As lendas contavam que Ash fora um estudioso obcecado pela imortalidade. Ele realizava experimentos sombrios com corpos humanos, e no fim, usou a si mesmo como cobaia. Quando morreu, ou melhor, desapareceu, ninguém ousou investigar, mas, desde então, estranhos desaparecimentos começaram a ocorrer no vilarejo. Décadas depois, a história de Ash se tornará apenas um conto assustador para crianças. No entanto, 4 jovens, Lucas, Nina, Tiago e Brenda, decidiram desafiar a superstição. Na noite de Halloween, armados com lanternas e celulares, eles decidiram explorar o cemitério e procurar o túmulo de Ash. Isso é uma bobagem, disse Lucas, o líder do grupo, enquanto abria o portão enferrujado. É só um velho túmulo, nada vai acontecer. Espero que você esteja certo, murmurou Nina, segurando o braço de Brenda. Tiago, sempre o cético, riu e apontou para a lápide rachada no centro do cemitério. Aposto que é esse o tal Ash. Vamos ver se ele realmente gosta de cérebros. Enquanto se aproximavam, uma sensação de desconforto tomou conta do grupo. O vento soprava mais forte, e a lua parecia desaparecer atrás das nuvens. A lápide de Ash tinha um símbolo estranho gravado, algo que nenhum deles reconhecia. Vamos tirar uma foto, sugeriu Brenda, tentando parecer despreocupada. Mas, ao levantar o celular, a tela começou a piscar, e o aparelho desligou sozinho. O que foi isso? Perguntou ela, nervosa. Antes que pudessem responder, o chão sob os pés começou a tremer. Uma mão cadavérica emergiu da terra,
seguida por outra, e então um corpo se ergueu lentamente. Era Ash. Sua carne em decomposição revelava ossos expostos, e seus olhos, duas órbitas escuras, brilhavam com uma luz vermelha fraca. Ele abriu a boca, revelando dentes afiados e um gemido gutural que ecoou pelo cemitério. "Corram!" gritou Lucas, mas Ash era mais rápido do que esperavam. Com um salto, ele agarrou Tiago, cravando as garras em seus ombros. Antes que os outros pudessem reagir, Ash mordeu a cabeça de Tiago, arrancando um pedaço de sua pele enquanto sugava algo invisível, sua consciência, sua essência. Tiago caiu no chão, os olhos vazios, enquanto Ash olhava para os outros com fome renovada. Os três correram em direção à saída, mas o portão que antes estava aberto agora estava fechado. Nina gritou, batendo no portão, enquanto Lucas tentava puxá-lo desesperadamente. Brenda se virou e viu Ash aproximando-se, os dentes pingando com algo escuro e viscoso. "Ele vai nos pegar", gritou Brenda, mas Lucas se lembrou de uma coisa, o símbolo na lápide. Talvez fosse a chave para detê-lo. "Precisamos voltar", disse ele, puxando Nina pelo braço. "Você está louco?", ela respondeu, mas não tinha escolha senão segui-lo. De volta ao túmulo, Lucas pegou uma pedra e começou a riscar o símbolo na lápide, tentando apagá-lo. Enquanto isso, Ash se aproximava, arrastando os pés, com Tiago agora caminhando logo atrás dele, transformado em uma réplica do monstro. "Mais rápido", gritou Brenda, segurando uma estaca de madeira que encontrara no chão. Quando Ash avançou, ela cravou a estaca em seu peito, mas ele apenas riu, jogando-a para longe com um golpe. Lucas finalmente conseguiu apagar o símbolo, e um grito ensurdecedor ecoou do túmulo. Ash caiu de joelhos, segurando o peito enquanto a luz vermelha em seus olhos diminuía. Tiago também parou, caindo no chão como se fosse uma marionete sem cordas. "Funcionou", disse Nina, ofegante. Mas, antes que pudessem comemorar, o chão começou a desmoronar. A terra ao redor do túmulo se abriu, formando um enorme buraco negro que sugava tudo ao redor. "Corram!", gritou Lucas novamente, puxando Nina e Brenda para longe. Conseguiram sair do cemitério a tempo, mas, ao olharem para trás, o túmulo de Ash havia desaparecido. Tiago nunca foi encontrado, e, embora o cemitério estivesse em silêncio novamente, os três sabiam que algo ainda não estava certo. Naquela noite, Brenda teve um pesadelo terrível, viu Ash em pé ao lado de sua cama, sorrindo, com a boca cheia de dentes afiados. Quando acordou, sentiu uma estranha fome, uma vontade incontrolável de carne, e percebeu que algo dela havia ficado naquele cemitério. Ash não tinha sido derrotado, ele apenas esperava. Isolado nas montanhas, cercado por uma floresta densa, estava o misterioso laboratório Blackbridge. Há anos, o local havia sido abandonado após uma série de experimentos clandestinos que causaram a morte de diversos cientistas. Pelo menos, era o que as autoridades afirmavam. Mas os rumores diziam outra coisa, que algo terrível ainda habitava o laboratório, algo que ninguém ousava enfrentar. Mesmo com os avisos, um grupo de jovens estudantes de biologia decidiu explorar o local. Ana, João, Renata e Felipe acreditavam que poderiam desvendar os segredos escondidos no laboratório. "É só um prédio velho", disse João, tentando parecer confiante enquanto liderava o grupo. "E se encontramos alguma descoberta científica? Quem sabe até uma cura para doenças?" Ana, a mais cautelosa, hesitou ao ver a fachada do prédio. A estrutura estava parcialmente destruída, com marcas de queimaduras e rachaduras profundas. Algo ruim aconteceu aqui. Não deveríamos estar fazendo isso.
Relaxa, Ana, respondeu Felipe, empunhando sua câmera. É uma oportunidade única. Vamos gravar e documentar tudo. O grupo entrou pela porta principal, que rangeu como se estivesse avisando sobre o perigo. No interior, o laboratório estava em completo caos, papéis espalhados, frascos quebrados e o cheiro penetrante de produtos químicos. Mas o que mais chamava atenção eram as marcas nas paredes, como arranhões profundos, e manchas escuras que pareciam sangue seco. Isso não é normal, sussurrou Renata. Enquanto exploravam, encontraram uma sala de controle. No centro havia um computador antigo que, surpreendentemente, ainda estava ligado. Na tela piscava uma mensagem: Projeto Zeta, experimento falho. Evacuação imediata. Experimento falho? Perguntou João, tentando acessar os arquivos. Com alguns cliques, conseguiu abrir vídeos de câmeras de segurança. O grupo assistiu em silêncio enquanto os vídeos mostravam cientistas correndo pelos corredores, gritando por ajuda. Então, surgiram as criaturas, humanos deformados, com carne apodrecida e movimentos rápidos, atacando sem piedade. Zumbis. Renata disse, incrédula. De repente, um som de metal caindo ecoou pelo corredor, seguido por passos pesados. O grupo congelou. Isso foi alguém? Perguntou Felipe, apontando a câmera na direção do barulho. Antes que pudessem decidir, uma porta no final do corredor foi arrancada das dobradiças. Uma figura monstruosa surgiu, pele cinzenta, olhos opacos e uma boca cheia de dentes afiados. Era um dos experimentos. Corram! Gritou Ana, puxando Renata pelo braço. O grupo correu pelos corredores escuros, enquanto os passos rápidos e os grunhidos da criatura ficavam cada vez mais próximos. Entraram em uma sala trancando a porta atrás de si. Era o que parecia ser o laboratório principal. Ali, encontraram cápsulas de vidro, algumas quebradas, outras ainda contendo corpos imóveis flutuando em líquido verde. Eles estavam criando essas coisas aqui, disse Felipe, ofegante. Isso é insano. Enquanto olhavam ao redor, Ana encontrou um diário de laboratório. Ela folheou as páginas rapidamente e encontrou uma entrada que explicava o Projeto Zeta. Os cientistas tentavam criar soldados imortais para uso militar, mas algo saiu do controle. As cobaias humanas começaram a perder a sanidade e se transformaram em predadores insaciáveis, famintos por carne humana. Tem uma saída de emergência por aqui, disse João, apontando para um mapa no diário. Mas, antes que pudessem se mover, o som de vidro quebrando preencheu a sala. Um dos zumbis havia encontrado outra entrada. Renata gritou enquanto a criatura avançava, mas João pegou um pedaço de metal e o golpeou na cabeça, derrubando-o momentaneamente. Não vai ficar desacordado por muito tempo. O grupo correu pelo laboratório, seguindo o mapa até a saída de emergência. Mas, ao chegarem à porta, perceberam que estava trancada com um painel eletrônico. O código. Precisamos de um código, gritou Felipe. Ana lembrou-se do diário e começou a folhear novamente, enquanto os grunhidos das criaturas ecoavam cada vez mais perto. Achei! É 0451. João digitou o código, e a porta se abriu com um chiado mecânico. Eles correram para fora, mas não antes de verem um grupo de zumbis correndo em sua direção. Do lado de fora, o grupo conseguiu bloquear a porta com uma barra de ferro, impedindo que as criaturas os seguissem. Ofegantes, olharam para o prédio agora em completo silêncio. Isso foi real, disse Renata, com lágrimas nos olhos. E se ainda estiverem vivos, ou se escaparem?
perguntou Ana, olhando para o laboratório como se esperasse que algo pulasse das janelas. João acendeu um isqueiro e olhou para os amigos. Temos que garantir que isso acabe aqui. Eles encontraram combustível em um galpão próximo e incendiaram o laboratório, observando as chamas consumirem a estrutura. Isso precisa ser enterrado para sempre, disse Felipe, ainda segurando sua câmera, que registrara tudo. No entanto, enquanto as chamas iluminavam a noite, ninguém percebeu os olhos opacos observando-os de longe, escondidos na floresta. O projeto Zeta não tinha terminado. Apenas começado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.